Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão acadêmica aqui da maior rede de educadores. Isso mesmo, a rede pedagógica. Já estamos com mais de 2 milhões no Facebook e crescendo aceleradamente. Que legal este efeito, esta reação em cadeia em prol da qualificação, da educação e da valorização dos professores e de todos os profissionais da educação. Hoje nós temos aqui uma live aula especial com o escritor Ilan Breman, que todo mundo já conhece, especialmente aqui na rede pedagógica. É o autor deste livro aqui que é sucesso no mundo todo, inclusive na China. Até as princesas soltam pum. Gente, já começo falando que nós vamos sortear livros, 12 livros autografados por Ilan Breman. Livros como este, ó, muito bacanas, muito bem ilustrados, livros inspirados e que ajudam na educação de gente pequena. O sorteio será no dia 15 de novembro, às 19 horas. E você está convidado a participar. Basta acessar www.redepedagogica.com.br/sorteios ou procurar o post aqui no feed do Instagram, que tem a foto do Ilan e a inscrição em cima, post oficial. Abraço aqui para Geise _Maria _Oliveira. Abraço também para Carol com 2 Os, Castro e para Valéria Arsênio 67 e para todo mundo que está participando desta transmissão. Já vamos aqui introduzindo o Ilan Breman. Ele não está aqui ainda, não o vi aqui, não enviou solicitação, mas daqui a pouquinho ele está chegando. Gente, olha só. Esta live aula integra o curso Literatura Infantil. É um curso muito bacana, com dicas para você trabalhar com gente pequena, os conteúdos literários de todos os tipos, né, de qualidade, leituras digitais. Nós tivemos aqui o pessoal, por exemplo, da plataforma Elefante Letrado. Nós temos o Pedro Bandeira, que inclusive vai ter, depois eu vou dar esse recado aqui para vocês, nós vamos ter uma transmissão acadêmica também com o Pedro ainda neste mês de novembro. Pedro Bandeira, outro dos grandes escritores de literatura para crianças e para adolescentes. Pronto, aqui já está o Ilan, introduzindo nosso querido Ilan, que é doutor em educação, é psicólogo, é do ramo, gente. O Ilan é do ramo. Ei, Ilan, tudo bem? Tudo bem, Edvaldo. Que bom, Ilan, você aqui mais uma vez aqui na rede pedagógica para compartilhar os seus vastos e qualificados conhecimentos. E espero que hoje tenha muita etimologia, Ilan. Não sei não, não sei não. Fique à vontade, Ilan, para apresentar o tema, o objeto dessa nossa prosa. Né? Nós aqui na Rede Pedagógica adoramos literatura e adoramos ainda mais literatura tão qualificada como a que você produz, Ilan. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, nessa quinta-feira. Aqui estamos em São Paulo, quente, né? Tá bem quentinho aqui, não sei como tá aí, as pessoas estão em tudo que é canto aí do Brasil e do mundo. E a gente vai falar um pouquinho, vou contar um pouquinho essa é a nossa última live desse ano, a princípio, né? Nossa última live desse ano. A gente fez outras 4, a gente está encerrando um ciclo. E nada melhor do que encerrar um ciclo do que falar sobre o começo. Porque um ciclo é uma roda, né? É um círculo. E a educação, ela é um círculo, né? Não é uma reta. A gente acha que é uma reta, mas não é uma reta, né? A gente vai circulando mesmo. E é bonito, né? Porque círculo significa estar junto. Tem momentos que a gente está em cima, outros que a gente está embaixo. E a gente vai aprimorando a caminhada nesse círculo, né? Então, para a gente encerrar nossa live, vou falar do início. Mas antes de falar do início, a programação é para falar sobre... Eu gostaria de contar um pouquinho sobre como que
eu comecei nessa vida de escritor, como foi que tudo começou, né? Como foi a origem de tudo. Eu queria ler um trecho de um livro, que vai ser sorteado esse livro aí no sorteio, que é esse aqui, ó. Pais ou reféns dos filhos. Pais ou reféns dos filhos. Aqui, ó, para vocês, ó. Esse aqui é um livro que está chegando aí já em Brasília para o sorteio. E é um livro com vários artigos que eu escrevi durante muitos anos. E eu separei aqui um texto aqui que eu queria ler para vocês antes de contar a minha história, que acho que tem a ver com o que a gente busca na vida e na vida dos nossos filhos, né? E o título é um pequeno texto, uma pequena reflexão que eu fiz, chama O que te deixa feliz? O que te deixa feliz? Você que está aí ouvindo a gente, né? Então eu vou ler para vocês e a gente depois dá o pontapé inicial aí da minha fala, do meu início, né? Para falar o que me deixa feliz, né? Então o texto começa assim. O filósofo grego Epicuro, o cara que viveu há milhares de anos, é para mim um dos mais interessantes pensadores da Grécia Antiga. No seu famoso jardim, debatia com alunos e mestres sobre o sentido da vida e começou a descobrir o que era e o que não era essencial para a felicidade humana. Epicuro dividiu nossas necessidades em 3 categorias. Primeira categoria, desejo natural e necessário, como, por exemplo, amigos, liberdade, reflexão, casa, comida e roupa. Segundo, natural, mas desnecessário para a felicidade. Mansão, sauna privada, banquete, empregados, peixe e carne. Terceiro, nem natural, nem necessário para alcançar a felicidade. Fama e poder. Depois de reler Epicuro pela enésima vez, fiquei com vontade de perguntar para as minhas filhas o que as deixava felizes. E depois da resposta, fiquei com mais vontade ainda de perguntar a mesma coisa para as crianças que encontro por todos os cantos do Brasil. As respostas coletadas você pode ler a seguir, na lista que elaborei. Termino com uma frase do filósofo retirada de sua carta sobre felicidade. Tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo o que é inútil. Então vejam agora qual a lista, quais são as coisas que as crianças me falaram que deixavam elas felizes. A gente fica se descabelando. Bom, descabelando é difícil a gente falar, né? Você também, né, Diogo? Você falar de descabelando. Mas a gente fica se descabelando. Ai, como a gente vai deixar nossos filhos felizes? Vamos comprar o último celular, vamos comprar o tênis que ele tá querendo. Agora, olha a resposta que as crianças de periferia, da classe média alta, escola particular, escola... O que elas me falavam quando eu perguntava? Passei anos perguntando isso para criança. O que te deixa feliz? Então vamos lá, algumas respostas. Brincar com os amigos me deixa feliz. Dormir me deixa feliz. Jogar futebol me deixa feliz. Ilan, piscina me deixa feliz. Ficar com as minhas primas me deixa muito feliz. Ilan, gato, eu amo gato. Gato me deixa feliz. Coisas quentinhas me deixa muito feliz. Ver as pessoas felizes me deixa muito feliz. Isso eu lembro dessa menina falando, que lindo isso, quase chorei. Ficar com a família me deixa feliz. Almoçar com a mamãe me deixa feliz. Natal me deixa feliz, tá chegando. Fazer piada me deixa feliz. Zoológico. Ir pro zoológico me deixa feliz. Assistir a TV juntinho com a mamãe e com o papai, ai, me deixa muito feliz, Ilan. Coelho, me deixa feliz. Presente de aniversário, claro, me deixa feliz. Aí chegou um menino e falou assim, o Cauã me deixa feliz. Falei, quem é Cauã? Falei, meu melhor amigo. Feliz. Olha que lindo isso. Deixar a minha mãe feliz me deixa feliz. Muito lindo, lindo. Passear na represa me deixa feliz. Era uma menina que morava perto de uma represa.
Ter um cachorro me deixa feliz. Ah, eu também. Eu amo cachorro, gente. Acabei de lançar um livro aqui de um cachorro. Cadê ele? Pôs aqui no meu Instagram, lindo, da Daphne. Acabei de lançar. Não deu tempo nem de colocar na lista aí pra enviar pra vocês. Lindo. Depois eu mostro pra vocês. Palhaço me deixa feliz. Fazer careta me deixa feliz. Ir pra praia me deixa feliz. Papai me deixa feliz. Vocês repararam o que deixa a criança feliz da vida? Ninguém me falou celular me deixa feliz. Eu não escutei isso das crianças. Crianças pequenas, tá? São crianças pequenas. Então, assim, é para pensar, para refletir. Né? Se a gente vai falar sobre educação, a gente vai falar também sobre a boa vida, sobre a felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade não é o sol sublime. O sol sublime, ele pode ser a morte. O sol sublime, se você ficar muito tempo no sol, você torra, né? Você fica esturricado. Você precisa ir para a sombra. A felicidade é um processo. A felicidade é uma busca. A própria busca é a própria felicidade. Esse é o grande paradoxo da felicidade. Aliás, a própria palavra felicidade ela é complicada, né? Os filósofos antigos usavam a palavra boa vida. Boa vida. Né? A boa vida como sinônimo de felicidade. Então eu vou contar um pouco sobre a minha vida. Como que eu me tornei um profissional feliz com aquilo que faz. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço. Tem problemas, de novo, a felicidade não é, de novo, o prazer sublime. Dentro da felicidade existe a tristeza. Não existiria felicidade se não existisse tristeza e vice-versa. Tristeza e felicidade fazem parte do mesmo prato. Não existe pessoas que sabem o que é felicidade se elas não experimentaram a tristeza e vice-versa. A gente conhece a felicidade porque sabe o que é estar triste, o que é sofrer. Então a gente tem essas duas coisas. Então, mas na minha profissão eu encontrei essa felicidade com os seus percalços também. Tá? Então não tem essa ilusão que é puro prazer o tempo inteiro. Não é, né? Mas é o que você chama, que eu te falei, da boa vida, no sentido de buscar uma satisfação, um sentido das coisas que você faz. Como que eu encontrei esse sentido, né? Da onde surgiu tudo isso, né? Como eu me tornei um escritor, alguém que fala sobre literatura e que está conectado com essas questões. Quando eu tinha 18 anos, faz muito tempo isso, muito tempo mesmo, eu fazia psicologia. Eu sou psicólogo de formação. Fazia psicologia em São Paulo, aqui em São Paulo. E quando começaram a chegar as mensalidades da faculdade que eu fiz, que era uma particular, né, a PUC aqui de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, era bem cara a faculdade, continua bem cara. Eu falei, bom, preciso ajudar a pagar essa conta, não vou jogar isso tudo lá pro meu pai, né, deixa eu ajudar a pagar a conta. E eu fui tentar buscar um trabalho para tentar ajudar a pagar, né, e o trabalho que eu encontrei foi nada de educação. Falei, bom, acho que tem a ver, né, estou fazendo psicologia, vou trabalhar com educação, era uma escola, criança, vou aprender alguma coisa, mas assim, não era uma perspectiva de futuro. A minha perspectiva de futuro com 18 anos, a princípio, era ser psicólogo e trabalhar com psicologia. A princípio era isso. E no meu primeiro dia de trabalho, de carteira, foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada, com 18 anos. Eu tinha trabalhado já antes, fazendo freelas, né, coisas assim, mas sem carteira, mas era o primeiro trabalho que ia assinar a carteira. Então eu ia ser estagiário, assistente da professora, e eu estava com bastante medo, porque eu não sabia o que ia ser, né? E a professora me apresentou para a turma, de crianças bem pequenininhas, 4, 5 anos, e eu fiquei só olhando assim, né, bem assim, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que está rolando aqui, né? E na hora do recreio, essa professora, ela falou para mim assim, Ilan, falei, sim, eu vou tomar um café, e você vai ficar cuidando das crianças no recreio. Falei, não, não vou. Ela começou a rir, você vai sim. Falei, não, mas gente, mas eu nunca trabalhei com criança, é meu primeiro dia de trabalho. Você está me jogando as férias, né? Falei, não, eu não estou te jogando as férias, eu vou ficar aqui do lado, com a porta aberta, você vai me ver, você vai ficar só olhando as crianças no pátio. Não vai acontecer nada. Se acontecer, você me chama. Falei, tá bom. Aí ela foi pro tomar o café merecido dela, e eu fiquei olhando as crianças correndo num pátio. Eram 30 crianças, 35, sei lá, 4, 5 anos, por aí. E eu por dentro eu fazia uma reza, um mantra. Deus Todo-Poderoso, que nenhuma criança se aproxime de mim. Por favor, por favor. Porque eu não sabia o que fazer. Só que as crianças, elas sentem o medo do adulto, os hormônios do medo. E 3 meninas se aproximaram de mim.
Eu tenho essa clareza, assim, essa visão dessas minhas coisas. E uma delas mais, assim, espivetada, falou assim, Ilan, falei, meu Deus, eles falam. Falei, o que você quer? E ela foi direto ao ponto. Falou, você pode contar uma história pra gente? E eu fui muito sincero. Olá, etimologia. Sincero do latim. Olá, idiota. Sincera. A pessoa sincera. Fui muito sincero. Falei, olha, não sei. Não sei contar histórias. Tipo, querendo dizer, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu tô apavorado aqui, não sei o que fazer. Aí essa menina, ainda bem, ela insistiu. E falou, mas, Ilan, conta uma história pra gente. Ela tava inconformada, porque história, criança pequena, se você tá me ouvindo aí, atrás dessas telas, esse celular, do computador, do tablet, e você trabalha com criança pequena, história e criança pequena é sinônimo. Uma criança pequena, ela precisa tanto das histórias quanto do ar que ela respira. Então, criança pequena e narrativas é a mesma coisa. Aí ela voltou, ainda bem, falou, Ilan, mas conta pra gente. E eu falei de novo, sincero, sem ser, falei, sinto muito, mas eu não sei contar histórias. Aí esta menina de 4 anos, 5, que hoje deve estar com 35 anos, falou pra mim algo que mudou a minha vida. Algo que me tirou da minha estrada que eu estava planejando, que isso acontece muito com a nossa vida, e me deslocou para uma outra estrada, através de uma fala de uma menina. Eu estou hoje falando com vocês sobre esse assunto por causa disso. Hoje eu estou aqui falando sobre os meus livros, que estão em mais de 15 países pelo mundo, de norte a sul do Brasil, de norte a sul da América Latina, enfim, da Europa, da Ásia, por causa dessa menina. Por causa dessa menina, que falou assim para mim, se você não sabe, inventa. Falei, vixe Maria, me veio uma luz. Menina gênia, né? Assim, e caiu um raio na minha cabeça. Como fosse uma epifania, um raio. Falei, tá bom, vou inventar. Senta aí. As 3 meninas sentaram e eu comecei a inventar uma história. Passou 5 minutos, eram 3 meninas. Eu pisquei o olho, abri de novo e eram 6 crianças. O milagre da multiplicação. Impressionante. Eu contava e elas iam se aproximando. Quando eu terminei a história, que tinha saído não sei da onde da minha cabeça, sei lá da onde, eram 30 crianças quietas, boquiabertas, olhando para mim. Eu assustado, olhando para elas, assustadíssimo. Terminou aquele momento, que foi um momento chave na minha vida, marcante na minha vida. Que eu descobri que eu podia narrar, ou seja, todo mundo pode narrar, porque gente, eu nunca fiz teatro, né? Eu tive uma infância muito rica emocionalmente de histórias, interior muito rico de imaginação, mas eu não era do teatro, nada a ver com teatro, nada. Tava lá narrando uma história que foi inventada na hora. E aí eu terminei aquele momento e eu fiz as perguntas que modificaram minha vida. Minha vida foi modificada pela ação de contar e pela reflexão daquele momento, que foi o seguinte. Por isso que perguntar é tão importante. Perguntar, olá, Edivaldo, vem do latim. É sua culpa isso, porque eu não ia fazer. Perguntar vem do latim. Per é um sufixo, que significa movimento de um lado para o outro. De um lado para o outro. Guntar, per, movimento de um lado para o outro. Guntar é um bastão. Guntar. Que pode ser usado para pescar, ou um bastão para, por exemplo, as pessoas que não enxergam, cegos, para tatear os obstáculos e fazer esse movimento. Perguntar. Então, a pessoa que vai pegando o bastão e vai... Então, perguntar é tatear a vida. É ver a profundidade com o bastão do rio. É pescar o que tem no fundo do mar. É pescar o que tem dentro da nossa própria alma. Isso é a etimologia da palavra perguntar. E as perguntas que eu fiz realmente modificaram a minha vida. A escola devia ser uma escola da pergunta, não a escola da resposta. A escola da pergunta. Eu perguntei assim, por que eu gostei de contar a história? Por que elas gostaram de ouvir? Por que
da onde veio a história que eu criei? Em que local? Eu lembro dessas perguntas. Mas onde eu busco mais isso em mim? Onde eu busco isso mais fora de mim? E a partir daquele momento, dessas perguntas, todo dia de trabalho que eu estava lá com as crianças, eu comecei a contar histórias inventadas. E a me descobrir como narrador, como contador de histórias. E comecei a ir para os estudos, a ler histórias, a recontar histórias. Então, eu contava as minhas histórias, recontava histórias de outros. E chegou um momento que aquelas histórias que eu contava faziam um sucesso estrondoso para um público presencial. Não tinha texto na época, né? Eu não escrevia, não tinha publicação. Então, eu fui chamado para contar histórias literalmente no mundo inteiro. Eu fiz uma carreira paralela, claro, fazia faculdade, mas uma coisa paralela. Me engajei na coisa do contar, então, mas a fundo, como tudo que eu faço. Então, eu narrei histórias em tudo que é canto que você possa imaginar. Eu narrei histórias em assentamentos de sem terra, em casamento, dentro de um trem. Contei histórias dentro de creches, de hospitais, de estádios de tourada na Colômbia, de casas de 500 anos na Espanha, no meio das Ilhas Canárias, assim, no Uruguai, na Argentina, no Nordeste. Assim, eu fiz uma experiência riquíssima. Só que chegou um momento da minha vida, que são os outros saltos para chegar na literatura, que eu fazia isso tudo era oralmente, ou seja, eu narrava. Gente, vocês não têm noção, a minha memória, eu não tenho mais essa memória, né? Mas a minha memória para as histórias, eu podia, juro para vocês, eu não estou aqui sem falsa modéstia, eu podia passar 24, se tivesse um litro de café do meu lado, 24 horas contando histórias de cor da minha cabeça, sem esquecer nada, assim, ia contando. Porque a minha memória não era uma memória ipsis literis, eu não precisava memorizar o texto, mas só a estrutura narrativa. Eu tinha uma memória bem parecida com como que as pessoas contam histórias no interior dos causos e tudo mais. Então, eu podia passar, eu tinha centenas e centenas de histórias memorizadas na minha cabeça, centenas. Então, mas chegou um momento que, além das histórias que eu memorizava de outros e contava, eu também fazia as minhas histórias. Aí chegou um momento que as pessoas me diziam assim, Ilan, sei lá, eu ia para Recife. Ilan, quando você vai voltar para Recife? Eu falei, não sei. Mas por que vocês querem que eu volte? Porque a gente amou suas histórias. Vocês amaram as minhas histórias ou me amaram? Eu como... Não, a gente gostou, adorou, mas suas histórias são fantásticas. Aí começou a me dar uns links. Aí eu ia para Colômbia, fui várias vezes. Quando você vai voltar indo para Colômbia? Falei, pode ser que eu volte no próximo festival, pode ser que eu não volte. Eu ia para o interior, então eu falei assim, mas por que vocês querem que eu volte? Não, que histórias legais essas? Mas aí, de repente, eu comecei a me ligar. Eu falei, pera um pouquinho, mas eu tô achando que as pessoas gostam de me ter, mas eu não sei se eu vou voltar no lugar, mas eu acho que as pessoas gostam mais das histórias que eu invento ou que eu reconto. Então, por que eu não começo a escrever essas histórias enquanto eu não estou no lugar? A minha história tá. Ela pode curtir o que ela tá querendo sem a minha presença. E, além disso, eu tinha uma maluquice minha que era assim, maluquice absoluta. Assim, e se um dia eu ficar mudo? Acabarem as histórias, é coisa de maluco, hipocondríaco, né? Se eu ficar sem memória, acabar... Então, deixa eu registrar tudo. E aí, teve uma segunda luz na minha vida, que é o seguinte: enquanto eu estou conversando aqui com vocês, aqui na rede pedagógica, nesse instante, agora, agora. Eu tenho um livro que chama Agora, né? Nesse instante. Tem pessoas lendo os meus livros no interior do Amapá, no interior do Rio Grande do Sul. Tem gente lendo meus livros em Manaus. Tem gente lendo meus livros na Patagônia, na Argentina, no sul, neve. Tem gente lendo meu livro no norte do México. Tem gente lendo meu livro agora no Vietnã, enquanto eu tô aqui. Tem gente lendo meu livro agora na Romênia, na terra do Conde Drácula. Então, assim, é uma coisa que é uma coisa espantosa. Quer dizer, você não precisa... Eu não preciso ir para a Romênia, mas as minhas histórias chegaram na Romênia. Isso é uma coisa muito interessante. É muito legal. E esse começo, eu comecei a reparar também que comecei a estabelecer no começo da minha escrita, né? Gente, isso tudo levou anos. Não é uma coisa fácil. Gente, eu estou falando aqui, parece, Edivaldo, que hoje em dia os jovens são muito assim, né? Os jovens escritores, tudo de qualquer profissão. Já quer sentar na janelinha, né? O cara começou, já quer sentar na... Cara, para sentar na janelinha, nossa, foi muita coisa do fundão. Fiquei muito de pé. Né? Isso é tudo um processo lento. Eu estou contando que a gente está aqui numa live, né? Que às 8 horas termina, então é uma coisa rápida, né? Então, tô contando, mas assim, levou anos para tudo isso se desenvolver. Mas esse foi o percurso, né? Então, assim, eu comecei a reparar que
fazia 3 tipos de histórias para escrever. E depois começaram a ser publicadas essas histórias. Que tem a ver um pouco com a primeira fase da minha vida ligada à narração, ao contar. E depois uma segunda fase da minha vida quando as minhas filhas nascem, que também é outro marco na minha vida como escritor. Então, assim, eu tenho um primeiro modo de escrever, que foi meus primeiros 2 livros que eu publiquei em 97, 99, do século passado, 1997 e 1999, que são histórias que se chamam recontos. E os recontos são histórias... Professores, me escutem. Precisa, é necessário que o reconto esteja no acervo da biblioteca de vocês, dos filhos de vocês e da escola. O que são os recontos? São histórias antigas, por isso que são importantes. Nossos ancestrais, o que nos vincula com o passado, com quem fomos, como nós éramos, para entender o que a gente vai ser, né? São histórias com uma herança cultural, de repertórios. São pedras preciosas da humanidade, simbólicas, e que precisam estar lá. E eu sempre amei contar essas histórias e comecei a escrever sobre elas. No sorteio que vai ter dos livros, dos meus livros, eu mandei, né, livros juntos que vão ser livros de recontos, né, que são histórias que você pesquisa lá de trás, lê várias versões e conta a sua própria versão da história. Quem fez isso? E muitos autores fizeram e ainda fazem. O Monteiro Lobato fez reconto. A Ruth Rocha faz reconto. Ricardo Azevedo faz reconto. Ana Maria Machado faz reconto. Autores famosérrimos de fora também fazem recontos. Porque é uma coisa deliciosa de se fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui... eu trouxe aqui a história aqui da Daphne. Eu vou mostrar 2 recontos aqui para vocês. Olha que legal. Esse acho que tá para sorteio, vai chegar para o sorteio esse. Esse aqui é um livro novo, ó. Ó, tira um pouquinho o texto aqui, Edivaldo, para as pessoas verem. Isso, ó. Cornélia e a cotovia de capacete. Gente, olha que título maravilhoso. Cornélia e a cotovia de capacete. Essa história aqui é um reconto da antiga Roma. É uma história de uma mulher fofoqueira. Que o marido, que é senador, conta uma barbaridade para ela, só para ver se ela ia fofocar, e ela fofocou. Mas assim, dá uma confusão com o imperador. É uma história maravilhosa, de 2000 anos. É um reconto. Muito legal. Está no sorteio. É bacana. Ou um conto popular brasileiro, ó. O Vaqueiro que Nunca Mentia. Que é um conto popular brasileiro. Olha que lindo, gente. O Vaqueiro que... Isso aqui é uma história baiana. Eu peguei uma versão da Bahia, mas tem várias versões. Isso aqui é uma história baiana. Né? Eu tenho muitos recontos, né? Então, essa é a minha primeira estrada que eu fiz, né? Que é a estrada dos recontos. Uma segunda estrada é uma estrada mais clássica, né? Que eu comecei a escrever um pouquinho com mais anos assim de escrita, de mais confiança, comecei a fazer mais, que é o que se chama que eu chamei de contos de criação pura, ou seja, histórias que nascem na minha cabeça, que não tem a ver com o passado, tem a ver com o meu consciente, o meu inconsciente, o meu mundo interior, complexo e como de todo mundo. E a partir disso nascem as ideias, e as ideias vão saindo para fora, e você registra isso e começa a fazer. Então, o livro... A história que eu contei para aquelas meninas, minha primeira vez que eu contei histórias, tem a ver com isso, chama O Pó do Crescimento. Que vocês já sortearam essa história, Edivaldo, O Pó do Crescimento. É uma história que nasceu da minha cabeça, criação pura. Ou, por exemplo, um outro livro aqui que nasceu da minha cabeça, não é coisa, né, não é coisa antiga nem nada, é o livro da Confusão, por exemplo. Uma história que saiu da minha cabeça. Falei, não, quero fazer uma história assim, assado. Me veio a ideia. Da onde veio? Ó, se alguém descobrir de onde veio a ideia, vocês me avisam, porque nem eu sei mesmo, né? Então, por exemplo, o livro da Confusão, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Animais. Então, olha, isso que saiu da minha cabeça. Olha que legal. Então, aqui a brincadeira aqui. Baleia, tem uma baleia aqui, e tem uma anta. E chama confusão de fundir as coisas. Isso que vem na minha cabeça. Confusão. Confusão é bagunça, ao mesmo tempo, se você pegar com e faz tracinho fusão, é aquilo que se junta. Então, baleia e anta, você abre, junta e dá balenta. Né? Aí você tem galinha e onça.
galinha e onça. Aí você abre, junta e dá galonça. Galonça. Elefante e gato. Elefante e gato. Aí você vai juntar e vai dar elefato. Olha o elefato aqui, gente. A criançada pira com esse livro. Hipopótamo e jacaré. Hipopótamo e jacaré. Você abre e dá hipocaré. Hipocaré. Pato e cachorro. Pato e cachorro. Você abre e dá pachorro. Demais, né? Olha o pachorro. Criançada delira. Camelo e avestruz. Você junta e dá cametruz. Olha lá. Um camelo com avestruz. Demais, né? Aí tem pássaro e cobra. Pássaro e cobra. Você abre e dá passobra. Passobra. Lobo e joaninha. Você abre e dá loaninha. Gente, olha que legal essa loaninha. É muito legal. Então, esse é um livro que nasceu, diferente da Cotovia ou do Vaqueiro, é um livro que nasce da cabeça. Faz parte de uma coleção que chama Livro da Confusão Animais. Você tem famílias, tem conto de fadas, que é bem legal. Do conto de fadas é divertido. Eu junto personagens. Deixa eu ver se eu tenho aqui o conto de fadas. Nem sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ó, que sorte. Eu tenho um conto de fadas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é do conto de fadas, ó. Tá vendo, ó? Eu não vou mostrar tudo, mas é uma coleção muito legal essa aqui. Então, Bruxa e Rapunzel. Legal, né? As crianças enlouquecem. Brupunzel. Olha a Brupunzel aqui. É demais, gente. É demais. Eu amo essa coleção, eu amo. Sapo e Cinderela. Gente, querem saber o que dá? Vão ter que comprar o livro, que a gente precisa viver de alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Ou vão participar do sorteio lá dos livros, porque, né, a gente precisa viver de alguma coisa aí nessa vida. Então, essa é uma coleção muito... Quem quiser depois procurar essa coleção, vai no meu Instagram, aliás, no sorteio, só quem me segue vai poder sortear, né? É ilan.brenman, e aí tem lá o link, tem lá os livros e tudo mais. Primeira estrada, Reconto. Segunda estrada, livro de criação pura. Aliás, eu vou mostrar agora um livro que vocês vão ser as primeiras pessoas do Brasil a ver esse livro. Primeiras pessoas, ninguém viu ainda. Chegou ontem à noite. Acabou de lançar, eu nem publiquei na internet esse livro. E vocês vão ver os primeiros... Esse aqui é a primeira. Os primeiros... Aqui que temos aqui as primeiras 65 pessoas que vão assistir isso, mais o Edivaldo, que ninguém sabe o que tá vendo aqui, ó. Vamos ver, ó. É um livro aqui que também é dessa categoria, que eu vou mostrar para vocês, que saiu da minha cabeça. É um texto antigo, mas saiu só agora. E é um livro muito especial porque eu consegui fazer o livro com uma artista que mora no Irã. Mora lá no Irã. Não fala português, não, assim, nada assim. Eu encontrei essa artista, fiquei fascinado. E ela mora no norte do Irã. Que chama A Ciranda de Lágrimas. A Ciranda de Lágrimas. Ela fez até uma menina aqui com Chador, assim. O livro ficou espetacular. Lindíssimo. Ah, não, Ilan, dá uma palhinha, Ilan. Lê um pedacinho aí, um trechinho aí pra gente. Vou ler, vou ler. Vontade de ler. Vou ler, porque o livro tá... O livro, eu começo o livro, né, esse aqui, que eu acho que, se vocês procurarem para comprar, nem tá à venda ainda. É inédito mesmo, gente. É inédito mesmo. Vocês estão privilegiados aqui, ó. Eu começo o livro com uma epígrafe. Epígrafe é quando começa... No livro você põe um textinho de alguém, citando alguém. Então, eu coloquei um texto do Charlie Chaplin, uma epígrafe, que é assim. Olha que lindo o que ele fala. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. É demais, né? E o livro começa assim. O livro é demais, gente. Ó, esse aqui, o livro aqui, os Chorões aqui, ó. Começa assim, ó. Olha que coisa mais linda. Há mais de 1000 anos,
o mesmo ritual se repetia em cima da montanha Lacrimosa. Sempre no dia 22 de março, 5 dos mais renomados chorões do mundo se encontravam para compartilhar suas experiências na arte de verter água, olhos abaixo. Depois de muita conversa e aprendizado sobre os mais diversos tipos de quedas de águas-olhos, o encontro era encerrado com a ciranda de lágrimas, na qual todos choravam lágrimas de felicidade, medo, raiva, susto, ciúme e amor. A terra molhada no topo da montanha Lacrimosa era assim protegida pelo alto teor mágico daquela enxurrada de choro. Assim, esqueci de dizer que esses chorões eram figuras altamente encantadas, com poderes fenomenais. Porém, mesmo com seres altamente encantados e com poderes fenomenais, podem ocorrer imprevistos. O que quero contar para vocês é sobre o que aconteceu na última reunião do dia 22 de março, no alto da montanha Lacrimosa. Depois da troca usual de experiências, a ciranda de lágrimas teve início. Quando os 5 chorões mais renomados do nosso tempo estavam vertendo água aos borbotões, uma tempestade de dimensões nunca antes vista por aqueles lados atravessou a ciranda e carregou com ela um bom volume de gotas de lágrimas mundo afora. O extraordinário é o que veio depois. Conseguimos identificar o paradeiro e as consequências de algumas dessas lágrimas poderosas. Aí começa. Fada Rosilda. Vou contar só da Fada Rosilda, porque daí as lágrimas vão caindo em personagens, vão acontecendo coisas, né? A Fada Rosilda era só felicidade. Sua vida era cor-de-rosa. Suas asas estavam sempre limpas e arrumadas. Sua educação e bons modos eram exemplos para todas as fadas ao seu redor. Naquela manhã, uma porção de lágrimas dos 5 chorões caiu em cima das asas de Rosilda. A primeira reação foi de arrepio. Mas, de repente, algo estranho começou a ocorrer. As asas de Rosilda foram murchando, até desaparecerem. O cabelo arrumadinho foi se desgrenhando e as roupas perfeitas foram sumindo. No lugar, uma calça jeans rasgada e uma camiseta preta apareceram. Os sapatos de cristais de Murano se espatifaram. Agora ela calçava uma bota. E, por fim, sua varinha de condãos caiu no chão e se transmutou numa bicicleta de alumínio com 20 marchas. Rosilda ficou alguns segundos em silêncio. Olhou para os lados, subiu na bike e se mandou. Olha o que ela virou. Ó. E assim continua a história, porque as lágrimas vão caindo em vários... Vai caindo no João Marcelo, que é um executivo. E assim vai acontecendo. Vocês são privilegiados, o primeiro grupo na face da Terra a escutar essa história. É verdade, viu, gente? Vocês e a editora que publicou. Bom, terceira estrada. E eu vou mostrar a terceira estrada com outro livro novo, que essa eu postei no Instagram, mas quero mostrar para vocês. A terceira estrada que eu tenho não tem a ver com histórias antigas. Não tem a ver com histórias que saem da minha cabeça, que nem a Ciranda das Lágrimas, né? Pá, vou fazer. A terceira forma de escrever tem a ver com as minhas filhas e o meu entorno familiar. Coisas que acontecem na vida real e que eu transformo em literatura. Eu falo que eu sou um pescador do cotidiano. Estou esperando as coisas acontecerem para pescar. E aquele cotidiano, aquele fragmento do cotidiano, quando ele se junta com a minha cabeça, com as minhas ideias, com o meu mundo, se choca com a minha experiência íntima de vida e do meu passado, dessa colisão, dessa pescaria, eu crio literatura. O meu livro mais famoso está ligado a isso. Até as princesas soltam pum. É um livro que está ligado a um pum verdadeiro. Esse pum, ele existiu. Ele foi soltado pela minha filha. É um pum real. É um pum real, real. Então, esse é um exemplo. Ou, por exemplo, um livro que eu adoro, eu mandei também, assim, ó, pedi para a Thalie mandar para vocês, que esse aqui vai ser sorteado também, que chama Isso Não É Brinquedo. Isso Não É Brinquedo, esse livro aqui, que vai estar sorteado, mas só vai ser sorteado, Edivaldo, quem me seguir, né? Correto, né, Edivaldo? Isso mesmo, Ila.Breman. E se não seguir, não vai se sortear. Esse livro, Edivaldo, assim, ele nasceu quando a minha filha
chegou com um balde na cabeça dela, na cozinha, no meio do jantar. E eu falei, filha, tira esse balde da cabeça, isso não é brinquedo. Ela olhou para mim, papai, papai, você não sabe nada, papai. Eu falei, como eu não sei nada? Eu falei, papai, isso não é um balde, isso é um chapéu, papai. Ela tinha 3 anos. Eu não sabia onde fica a minha cara, né? Falei, gente, criança é maravilhosa. Realmente, eu sou um cego mesmo. Eu sou realmente. Para ela era um chapéu, porque tudo se transforma, né? E aí, a partir desse momento que ela falou isso, eu saí correndo para escrever uma história, que é exatamente da menina, onde tudo, que os pais sempre reclamam, que ela pega o sapato e fala assim, e começa a mexer, fala assim, mas isso não é brinquedo, não é sapato, papai, é um telefone. E ela vai mostrando para o pai que o pai não tem esses óculos da infância, né? Então, esse é um livro que nasce da realidade. Ou, por exemplo, um livro que eu fiz há alguns anos também, de brincadeiras que eu fazia com as minhas filhas, brincadeiras domésticas, de sombras e grandes brincadeiras. E a partir dessas brincadeiras eu fiz um livro de imagem. Ou seja, a partir da pescaria do cotidiano eu criei um livro-imagem que é muito filosófico, que é um livro que fala para as crianças, é uma mensagem muito poderosa. Ela fala, para você avaliar alguma coisa na vida, você precisa chegar perto dessa coisa. Porque se você avaliar algo de longe, você se engana. Então o livro se chama Enganos. Enganos. Para a gente não poder sempre, né? Então como ele funciona esse livro? Então, você olha essa figura aqui, que parece uma menina com uma boia, né? Parece uma menina com uma boia. Só que quando você vira a página e chega perto, você vê que é uma menina com uma jiboia em volta dela. Você se enganou. Você precisa ver de perto. Aí você vê uma avózinha com o netinho. Aí você vai chegar perto, você vê que, na verdade, é a bruxa do 71 apavorando o menino. Né? Aí você vê aqui, um dinossauro terrível, feroz. Nada, é um lagarto vegetariano. Você precisa chegar perto só. Né? Um caçador matando um animal, coisa horrível, será mesmo? Aí você vai chegar pertinho, você vai ver que é um garçom servindo homem barbudo. Né? Aí você tem o pai tá aqui brigando com o filho chorando. Não, é o pai dançando John Travolta, o filho tá rindo. Né? Então, assim, um homem vomitando. Ele comeu uma buchada de bode, fez mal para ele. Não, é um bombeiro apagando fogo. Tem aqui um último que eu não vou mostrar para vocês. Tem mais um. Vão ter que comprar o livro, gente. Vocês precisam acionar o mercado editorial que tá precisando. Agora eu vou mostrar um último livro e vou deixar os 15 minutos finais para vocês fazerem perguntas. Então, vocês que estão aqui comigo, que viram livros inéditos, eu vou depois postar que vocês... Olha, vocês viram coisa inédita. Isso é um privilégio, essa live. Então já comecem a preparar perguntas. Eu vou mostrar aqui o último livro, vocês comecem a perguntar, porque eu vou responder perguntas nesses 15 últimos minutos. Então, o próximo livro, ele nasceu faz 3 anos, 2 anos e meio. E como as minhas filhas estão grandes, então uma já está dirigindo, outra mais um pouco termina, né, a escola, tão grandes. As ideias para criança pequena, eu tenho coisa guardada, mas não tem mais, elas estão adolescentes, né? Eu tenho uma cachorrinha, que é a Daphne, que eu amo de paixão. E a gente trata ela que nem bebezinho, às vezes. Né? Quem tem cachorro sabe o que eu tô falando, né? A gente faz aqueles carinhos, parece bebezinho, né? E a Daphne fez uma coisa muito interessante uns 2 anos atrás, que me deu uma luz. Exatamente o que aconteceu com as minhas filhas. Exatamente. E na hora que eu vi a Daphne fazendo isso, falei, gente, me veio uma história na cabeça. Sempre assim, né? E comecei a escrever, a rabiscar e fui dizer, isso demora, gente. Depois de 2 anos saiu o livro. E o livro ficou pronto. E quem ilustrou foi uma artista espanhola. E ela pediu fotos da Daphne. Então o livro ficou com a cara da Daphne. E uma história linda, triste. Triste não para Daphne, mas enfim, tem que ler. É uma história que emociona. É triste, mas não tem problema. A tristeza faz parte da vida. E os adultos leem, todos os adultos que leem esse livro se emocionam, me ligam, né? Lá na editora, né? Porque não, acabou de sair, né? Ila, você me fez chorar. Eu falei, que bom. Então, imagina se você está emocionado com um livro, imagina a criançada. Então, vou mostrar para vocês um livro maravilhoso. Esse não foi para Brasília, porque ele acabou de sair mesmo e acho que nem tá para vender também ainda. Então nem adianta, né, vocês anotem aí, quando sair para vender, vocês comprem e já anotem aí na sua lista, né? Que é, olha que coisa mais linda, chama A Espera. Essa é a minha cachorrinha.
A Daphne, linda. Eu fiz um post, depois olha um post que eu fiz no Instagram do vídeo. Eu fiz um videozinho no story e coloquei ela do lado. O livro tá lindo, gente. Tá lindo, tá lindo. Assim, eu não posso nem ler, senão eu vou começar a chorar, gente. Aí eu fiz uma, olha que bonitinha. Eu fiz uma epígrafe aqui. E a epígrafe que eu fiz aqui foi do Machado de Assis. Olha que lindo essa epígrafe. Claro, para criança, gente. A gente precisa subir o nível, galera. Ó, o que disse o Machado? Coloquei na minha epígrafe. Felizes os cães que pelo faro descobrem os amigos. Felizes os cães que pelo faro descobrem os amigos. Essa era muito linda, gente. Olha ela aqui esperando aqui. Chegar aqui. Olha que linda. Nas ilustrações, eu não posso ler que eu começo a chorar. Fico muito emocionado aqui com essa própria história que eu mesmo escrevi, mas enfim, eu não vou mais mostrar, eu vou começar a me emocionar aqui, porque é uma história muito bem bonita, bem sentimental. Vocês vão amar. Pessoal, eu vou esperar agora vocês no meu roteiro aqui que tá programado. Eu sempre gosto aqui de ouvir perguntas, então vamos pegar esses 12 minutos finais para responder aqui nessa nossa última live a princípio desse ano, né? A gente responder perguntas, assim, dúvidas e vamos lá. Quero ver, vocês não fiquem tímidos. Ilan, eu até quero aproveitar até para informar você também, para as pessoas que estão participando, né, que o Instagram está meio bugado. A distribuição da live está bem reduzida, né, por isso que a quantidade de pessoas hoje aqui está menor. E também os comentários estão subindo para cima e cobrindo o rosto. Eu estou vendo também, não estou vendo. Mas, Divaldo, estamos com uma audiência qualificada, isso que interessa. Estamos com pessoas, as pessoas estão aqui comigo, não importa o número, importa vocês estarem aqui comigo e isso que é importante, a gente faz mudanças do pequeno para o grande. Então, mas vamos dar um jeito, viu, Ilan, de mandar essa live aí para uns 40 mil pessoas, como foi a anterior. Pode ficar tranquilo que manda ver. Ainda, viu? Mas cadê as perguntas? Vamos lá, uma pergunta aqui, Ilan. Janaíne, cadê as perguntas? Flávia. Tem uma pergunta aqui, Ilan, da Valdenes Nascimento. Olha só, ela está perguntando qual o conselho que você dá para quem deseja iniciar na escrita infantil. Vou dar uma dica que a Ruth Rocha, Edvaldo, deu para uma criança de 10 anos, quando ela perguntou isso para a Ruth Rocha. Eu estava nessa palestra, foi no MASP, aqui em São Paulo, há muitos anos, e uma criança fez a mesma pergunta que você. O que eu faço para começar na carreira de escritor? E ela respondeu assim para o menino de 10 anos. Leia 400 livros por mês. O menino quase teve um treco, quase desmaiou, quase teve uma convulsão. Ele ria sem parar de nervoso. E a Ruth falou, não, tô aqui brincando. O que eu quero dizer, que ela falou para ele, que é a minha resposta, que para você ser um nadador, você tem que nadar, você concorda? Pode ser um bom nadador, senão nada. Quero ser jogador de futebol. Tem que jogar futebol todo dia. Se você quer ser engenheiro, precisa mexer com números. Você precisa curtir números. Engenheiro precisa curtir números. Então, para a escrita, a principal ação para você virar escritor, além de escrever, é ler. Que é uma relação siamesa. Leia muito. Quanto mais você lê, mais você escreve. Quanto mais você escreve, mais você lê. Ler o quê? Livros de literatura, se você quer escrever para criança, infantil. Tudo. Leia todos os meus livros. Leia todos os livros do Pedro Bandeira. Leia todos os livros da Ruth Rocha. Leia todos os livros da Eva Furnari. Leia os melhores autores de literatura infantil do nosso país. Leia aquilo que... não, mas eu quero poesia. Leia poesia. Leia Drummond. Leia Mário Quintana. Leia Paulo Leminski. Leia poesia para escrever poesia. Então, isso é super importante. Tem uma pergunta aqui também, Ilan. Olha só, da Luar Cir, né? Não, peraí. A pergunta aqui da Janaíne00. Que livro você indica para as crianças para começar a ler o mundo e se encantar? Criança do Fundamental 1, Ilan. Fundamental. Não, na verdade, qual é o nome dela?
Janaíne00. Janaíne, na verdade, não é fundamental um que começa. Começa a beber, tá? Os bebês que tem que começar já bem cedinho. Eu tenho uma coleção linda que chama... Procura no meu Instagram, no ilan.brenman. Eu tenho uma coleção linda que chama Leitor Bebê. Que são livros cartonados e tudo mais, né? E, aliás, gente, vocês não, é que vocês não, eu não posso, isso eu não posso contar que não tá em gráfica. Não posso contar para vocês. Mas eu acabei de autorizar, de dar o ok para 2 projetos lindos. Essa coleção chama Bebê Leitor, né? Então, acabei de fazer mais dois livros do Bebê Leitor. Eu aprovei ontem, mas não vou falar porque não está em gráfica e eu morro de medo de falar quando não está em gráfica. Mas lindo, 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 lindo. Então, assim, a indicação é você começar cedo, né? Cedo. Mas se você quer pro Fundamental 1, se você quer uma dica, você vai lá no meu Instagram, no meu link, Biblioteca Ilan Brenman. E na Biblioteca Ilan Brenman, da Editora Moderna, tem lá livros para o Fundamental 1. Tem um monte de livros bacanas, um monte de dicas falando da idade, o que você pode ler, o que você não pode. É muito legal. Livros para alfabetização, indicações, estão lá também. O livro da confusão, tá lá. Tem que entrar no link. Entra no meu link e vocês vão entender bastante dessas indicações, está bem explicadinho e tudo mais. A Elisângela Albuquerque está perguntando se é caro publicar um livro. Aproveito para emendar a pergunta dela para me perguntar sobre os desafios, né? Quais são os desafios de publicar um livro infantil? Que engraçado, essa coisa do caro para publicar um livro, assim, na verdade, assim, é que a gente é como jogar futebol, ou como nadar, ou como fazer balé. Você pode gostar de dançar, mas você não é profissional da dança. Então você vai pagar para ter aula de dança, para fazer os seus cursos de dança e tudo mais. Se você é um baita bailarino, na verdade é o contrário. O balé vai te chamar e vai te pagar para você se apresentar, para você representar o grupo de balé. Futebol é a mesma coisa. Futebol, se você for um cara muito bom do futebol, o clube vai te pagar para ser jogador. Se você é um cara amador, você tem que pagar a quadra com seus amigos para jogar bola. Você paga lá o aluguel da quadra, né? Então, assim, para escrever livros, é a mesma coisa. Você pode escrever livros como algo mais amador, que vem da palavra amor, ou seja, uma coisa mais pelo afeto, pelo amor. Você quer publicar e você quer dar para os seus amigos. Você não quer ser um profissional do livro, mas você quer ter um livro. Isso é um sonho seu. Então, você vai lá e você pode pagar. Tem gráficas que fazem isso. Até hoje em dia não é muito caro, não. Você tem que fazer o texto, achar um ilustrador, fazer... Você consegue achar coisas até baratas, mas uma coisa que você vai fazer para você. Outra coisa é você trabalhar nisso profissionalmente. Então, que você não paga nada, é o contrário. As pessoas que te chamam para escrever os livros, que te aceitam numa editora, elas vão te pagar direito autoral, ou seja, na parte da venda do livro, que não é muito. Então, precisa vender muito para você poder viver com dignidade, porque você não ganha muito, não é muito, a porcentagem maior não é do autor, posso garantir para vocês. Então você vai ganhar direito autoral sobre a venda do livro, mas você não paga nada, né? Não tem nenhum pagamento. Mas espero que tenha explicado isso para ter ficado claro. Tá? A Langi, underline Ju, que é uma indicação para crianças de berçário, uma boa indicação de leitura, uma indicação de uma boa leitura, Ilan, para crianças do berçário. Então, eu tenho uma coleção que chama Leitor Bebê, que tem 3 livros, por enquanto vai ter 5. Eles amam esses 3 livros e vão amar esses outros 2. Um que chama A Hora do Almoço, que eu conto sobre história sobre as garfadas que a gente dá para as crianças. É uma delícia, livro cartonado. A Hora do Almoço. A Bolsa, essa era também lindíssima. Anota aí, A Hora do Almoço, A Bolsa e O Tanque de Areia. São 3 livros que o berçário ama de paixão. E outros livros que o berçário gosta muito é uma coleção que eu tenho também na Moderna que chama Clara e Gabriel. Eles adoram. Mas procura lá, gente. Vai procurar lá. Lá tá super claro lá no meu link. Vai lá, gente. No link do ilan.brenman, Biblioteca Ilan Brenman. Começa a explorar aquela biblioteca. Você vai ver o livro. Tem detalhes. Para que faixa etária. O que você pode trabalhar. O que você não pode trabalhar. Vocês vão amar. Pode entrar lá nessa biblioteca. Vocês vão adorar. São mais de quase 80 livros, gente. Vocês vão adorar. Vão lá ver. Livro. Você falou de lágrimas, Ilan. Eu vou até pedir o pessoal para mandar mais perguntas. Fica mais fácil, pessoal, colocar perguntas aqui no interrogação. Clicar no interrogação, colocar a pergunta, fica separada dos demais comentários, que são elogios. Como são tantos elogios para o Ilan, eu custo até para pescar uma pergunta aqui no meio de tantos elogios.
Ilan, mas algum livro que você escreveu e que fez você se emocionar muito, muito mesmo, de forma marcante. E por quê? Ah, sim, acho que um dos livros também talvez mais emocionantes, assim, que as pessoas também ficam, mexe mexe muito com elas, um que chama A Cicatriz, que é um livro lindo também, que fala sobre marcas, né? Foi um machucado que minha filha teve, e desse machucado nasceu uma história muito, muito bonita. E esse livro sempre me traz muita emoção, porque os pais, eles me contam histórias lindas. Então, eu posso contar uma narrativa sobre esse livro muito lindo, assim, muito emocionante. Uma mãe me contou, depois do livro ser publicado, algum tempo depois, que a filha dela teve um acidente. Tira um pouquinho o texto aqui, só para eu poder, depois você volta, só para eu poder. Eu tô aqui desnorteado aqui com tantas palavras aqui. Bem, pronto. Então, essa mãe me contou, Edivaldo, que a filha dela sofreu um acidente. Isso tem muitos anos isso. O livro é antigo, né? E perdeu um pedaço do dedo. Ela não machucou, perdeu. Tipo, teve que tirar um pedaço do dedo por um acidente. E ela me contou, essa mãe, que essa criança não queria mais para a escola, porque estava achando que, né, que estava sem um dedo, que as pessoas iam tirar graça da cara dela. Enfim, estava meio traumatizada com aquilo tudo. E a mãe me relata que o meu livro, A Cicatriz, que é um livro que fala sobre como as marcas contam histórias, chegou na mão dela e que ela leu para a filha uma vez. E a filha pediu mais uma vez, mãe. E ela falou que ela leu umas 1000 vezes para a filha. E depois de ler umas 1000 vezes durante 3 dias seguidos, que ela só esse livro, a filha chegou para ela e falou assim: mãe, pegou meu livro na mão e falou: mãe, eu quero ir para a escola, porque agora eu quero contar a minha história. Eu comecei a chorar junto com a mãe, porque na verdade, assim, esse livro conseguiu mostrar para essa menina que aquilo que ela estava tendo era uma história que ela podia contar, podia relatar, né? Fazia parte dela, uma cicatriz que faz parte da vida dela e que ela podia relatar. Então, acho que é um livro que sempre me toca bastante, porque a reação das pessoas, um livro que é muito usado em hospital, a reação ela é muito bonita sempre. Que legal, viu, Ilan? Que legal. Tem mais uma pergunta aqui, Ilan. A outra pergunta da Elisângela Albuquerque. Que livro o Ilan indica para a idade de 11 anos? 11 Bem específico, viu, Ilan? As indicações. Pessoal, de novo, indicação de 11 anos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho um monte de livro para. Eu tenho um monte de livro para 11 anos. Ô, Ilan, eu vou te fazer uma proposta, Ilan. O Instagram tá bichado mesmo e agora mandou aqui uma notificação pra gente que a live vai ser encerrada automaticamente em 1 minuto e 40 segundos. O que tinha parado de acontecer. Eles estão com problema, isso é atualização normal. Daqui a pouco volta melhor do que era antes. Então foi o seguinte, vamos fazer um encerramento, uma pausa, um intervalinho, a gente volta em 1 minuto e você responde a pergunta da Elisângela. Combinado assim, Ilan? Combinado. E depois eu preciso encerrar, porque eu preciso sair correndo aqui de que não paro. Tá joia, Ilan, tranquilo. Então, pessoal, combinemos assim, a gente vai fazer o encerramento dessa live e voltamos logo em seguida, imediatamente, para o Ilan responder a pergunta da Elisângela e fazer também o encerramento, e vai ficar bem a critério dele esse fecho aqui dessa live que está maravilhosa. A gente vai encerrar e já volta com vocês, tá? Aproveite esse tempinho, chame os amigos, as crianças. Isso, chame todo mundo. E vai me seguir no Instagram, pelo amor de Deus. Vai lá. Isso, gente. Ilan.Breman, tá? Tem muito conteúdo bacana, nós recomendamos. Tá joia? Vou encerrar e já voltamos aqui. Corre lá, então. Corre lá que eu vou ter que sair correndo aqui também. Beleza, tchau, gente.